Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. Muito bem, retomamos o nosso breve curso de liturgia. Já deu para ver na aula passada que se a gente fizesse 30 aulas, teria assunto suficiente para 30 aulas. Então nós vamos ter que sintetizar. Então quem sabe um dia a gente lança um curso de 30 DVDs sobre liturgia, mas por enquanto não é o caso. E também porque a finalidade desse curso não é o Padre Paulo dizer para você tudo o que é, mas é você criar agora a mentalidade de que existe uma norma objetiva. É questão de trocar a mentalidade. Como é que os estudantes de liturgia e os padres e os seminaristas são treinados no seminário? Eles são treinados para pensar a liturgia como? A partir de princípios teológicos. Tal coisa, teologicamente, assim, 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 assim. A gente tem que um pouco levar em consideração a teologia, mas parar com essa mentalidade de que por princípios teológicos nós iremos decidir o que fazer. E entrar na firme resolução de que, com relação à questão da prática litúrgica, nós precisamos entrar na norma. O que é que está escrito? Ou seja, rezar a missa, gente, é muito fácil. É fazer o que está escrito lá em vermelho e ler o que está no preto. Entendeu? No missal tem uma parte vermelhinha e uma parte preta. A parte vermelhinha é a rubrica que diz os gestos, o que você deve fazer, o que está acontecendo naquela hora. O preto é o que tem que ser pronunciado, acabou. Você segue o que está lá, você celebra a missa. Claro que para que tudo isso seja explicado de forma mais completa, existe a instrução geral do missal romano, que é o que nós estamos tentando ter uma visão geral nesse nosso pequeno curso. Então, na aula passada nós tínhamos chegado no início da missa. O padre foi para a cadeira. E aqui é necessário explicar uma coisa. Na reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, o santuário, o presbitério, ele mudou um pouco daquilo que se costumava no missal anterior, de Pio V. Em que sentido? Surgiu uma peça que havia sido deixada de lado, assim, que existiu na igreja durante todo o primeiro milênio, mas que durante o segundo milênio foi um pouco deixada de lado. Chama-se ambão. O ambão, que é o lugar da leitura da palavra de Deus. Na missa de Pio V, as leituras eram feitas no altar. De um lado, o lado da epístola, se fazia a leitura e o salmo gradual, e do outro lado, o lado do Evangelho, se fazia a leitura do Evangelho. Isso daí, com a reforma litúrgica de Paulo VI, mudou, porque agora as leituras são feitas do ambão. Então, digamos assim, geograficamente falando, agora o presbitério adquiriu 3 polos de atenção. Antigamente era tudo no altar. Agora existem 3 polos de atenção. O primeiro é a cadeira, a sede presidencial. O segundo, o ambão. E o terceiro, e mais importante, evidente, o altar. Mas, para a gente entender a dinâmica da missa, o padre inicia a missa da cadeira, da sede presidencial. Porque ali ele está exercendo a sua função de rei. O Cristo é rei, profeta e sacerdote. É rei na cadeira, no trono. Profeta no ambão, mesa da palavra. E sacerdote no altar. Então o padre, ele representa o Cristo, sacerdote, profeta e rei. Ele começa a missa na cadeira, na chamada sede presidencial.
A sede presidencial, a cadeira do padre, ela tem uma densidade teológica. Ela é importante teologicamente. Ela não é uma cadeira qualquer. A cadeira do padre, a cadeira do presidente, não deveria ser usada por ministros da comunhão, em celebrações na ausência de padre. Em alguns lugares se tem inclusive essa delicadeza, né? Eu já vi isso acontecer. O ministro que vai celebrar, fazer uma celebração da palavra com distribuição da Eucaristia, da comunhão eucarística, ele entra com uma estola na mão, da cor litúrgica do dia. Coloca a estola na cadeira presidencial, como um sinal claríssimo de que está faltando alguma coisa. Não é uma missa. Existe uma ausência. Nós não temos sacerdote. E isso é um drama para uma comunidade. Não pode ser considerado uma coisa normal. Não pode ser considerado uma coisa do dia a dia. Por quê? Porque o normal é a missa. É a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e aí o ministro da comunhão evita fazer coisas que pareçam que é uma missa. Por exemplo, em alguns lugares, e isso é a orientação da própria Santa Sé, né? Existe um documento de interdicasterial, ou seja, de várias congregações, que fala do auxílio prestado pelos leigos ao ministério sacerdotal, e lá eles falam claramente que deve-se evitar essa coisa do ministro celebrar como se fosse uma mini-missa. Que até o ministro fique fora do presbitério o quanto puder. Então, por exemplo, inicia-se a celebração e ele desce, volta para o banco junto com os outros. Aí alguém vai lá e faz a leitura e desce. Alguém vai e proclama o Evangelho e desce. Ou seja, não fica ninguém no altar, porque não é uma missa. Tem que ficar claro para as pessoas que aquilo não é missa. Não é? E então o ministro, no momento oportuno, vai, sobe ao altar, põe o corporal e então coloca o Santíssimo, e ali sim tem a distribuição da comunhão conforme o rito é previsto. Então, essa coisa de que existe uma presença, a presença sacerdotal. A cadeira, né, presidencial, ela é reservada para o sacerdote, né? Ela é uma presença de Cristo. Em alguns lugares, por exemplo, se tem um costume de, fora da missa, colocar o evangeliário na cadeira presidencial. É a presença do Cristo na cadeira presidencial. São simbolismos, né, interessantes, embora a presença ontológica e real de nosso Senhor Jesus Cristo é no sacrário, é na Eucaristia. Então, se nós temos na nossa igreja a centralidade do sacrário, é essa que deve ser enfatizada, evidentemente. Não é? Bom, então é dali da cadeira que o padre começa a missa, não é do altar. Em alguns lugares, o padre começa a missa do altar. Não é no altar, é na cadeira. Tá? É isso que é previsto pelo missal de Paulo VI. Aí acontece toda a primeira parte da missa ali na cadeira. Depois passa-se, o foco volta para o ambão. Então, as leituras, é o Evangelho, é a homilia no ambão. E depois o foco, a partir do ofertório, passa para o altar. Né? Então, essa é a dinâmica, digamos assim, essa é a geografia, né, do atual missal de Paulo VI, a forma ordinária de se celebrar o rito romano atualmente. Ok? Então, tem essa teologia do Cristo sacerdote, profeta e rei. Né? Rei na cadeira, profeta no ambão, sacerdote no altar. Tá?
Então, dali, então, começa a missa. Faz-se o sinal da cruz, o padre saúda o povo, e então o missal permite uma breve introdução à celebração do dia. Vejam só. Por influência dos folhetos litúrgicos, o que é que se instituiu no Brasil? Um negócio completamente diferente daquilo que está no missal. O chamado comentário inicial. O comentário inicial acontece quando nas nossas celebrações? Antes de começar tudo, não é? O padre não entrou, não teve ainda o canto de entrada, não teve nada, e ali acontece o comentário inicial. Este comentário inicial ele não é previsto pelo missal e não é previsto ali. Qual seria o início de uma missa, não é? Conforme o que está no missal e conforme aquilo que tradicionalmente nós temos? Não se diz nada para começar a missa. Há um sinal em que começa a música e as pessoas ficam de pé. Por exemplo, em alguns lugares tem um sininho na porta da sacristia. O padre está pronto para entrar, não é? O coroinha puxa o sino, e aquele sino é o sinal das pessoas ficarem de pé e o Ministério de Música começar a cantar. Sem se dizer nada. Ah, mas não vai acolher as pessoas, não vai dizer alguma coisa? Vai, mas quem vai fazer isso é o padre. Entende? Então, tem a procissão de entrada, tem a incensação do altar, o padre vai para a cadeira, da cadeira faz o sinal da cruz, e então tem a palavra de saudação inicial. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, né? Saudou o povo. Então ali é previsto uma breve introdução na celebração do dia. Essa breve introdução pode ser feita pelo padre, pelo diácono ou por uma outra pessoa. O chamado comentarista poderia fazer ali o comentário inicial. Está entendendo? Mas, número 1, a coisa é breve, não pode ser uma homilia, não pode ser um... né? E para ser breve, o que é melhor? Melhor a gente escrever antes. Tá? Melhor escrever, é um paragrafinho. Né? Pequenino. Ou então, isso é uma coisa facultativa, ou então você pode passar direto para o ato penitencial. É o que eu costumo fazer. Né? Nas minhas missas, assim, sistematicamente eu faço o sinal da cruz, saúdo o povo, diz, irmãos, reconheçamos as nossas culpas para celebrar os santos mistérios. E começa o ato penitencial. E o povo fica tão agradecido. Porque, gente, nós católicos estamos enfarados com essa coisa de comentário. Ninguém mais presta atenção nesse negócio de comentário. Aquilo é uma tortura, é uma verborreia, é um negócio que não tem fim. A missa perde o ritmo. Né? O que é comentário? Comentário é o momento em que você desliga e se prepara para ouvir as leituras. Porque ninguém presta atenção naquilo. Na prática, em geral, vira isso. Né? Então, parar com essa história de explicação, esse excesso pedagógico que transforma a missa numa sala de aula. Tudo precisa ser explicado. Tudo precisa ser explicado. Gente, o momento da mistagogia, ou seja, da explicação dos mistérios, é em cursos como esse que eu estou fazendo, ou então na homilia. O padre pode usar um dos mistérios celebrados para instruir os fiéis na homilia, mas ali é o momento de falar. Então, de uma forma geral, não é? Eu, quando celebro missa, eu falo num momento, chama-se homilia. Acabou. O resto é o que está no missal. Não está escrito, eu não falo. Isso é difícil para nós padres. Eu vou dizer por quê. Porque a gente é quase que treinado. Né? Eu tenho 18 anos de padre. No início eu fiz muita estripulia no altar. Né? Eu falava muito, inventava assim, monições, exortações, parava para explicar as coisas, etc. Agora eu parei de fazer isso. Primeiro porque o povo está cansado disso. Mas é necessário nós padres termos uma disciplina
Porque quando a gente toma uma firme decisão de não falar nada na missa, no fundo a gente sente como se, puxa vida, mas eu não vou falar nada, está faltando alguma coisa, como se tirasse um pedaço da gente, né? Então é necessário essa coisa de ter uma disciplina, de dizer, não, eu vou ler o que está no missal. E aí acontece o ato penitencial. Tá? Nos domingos, no lugar do ato penitencial, é previsto o asperges, ou seja, a aspersão do povo. Isso é facultativo, é evidente, mas mesmo sendo facultativo, eu acho que é de grande utilidade e importância, espiritualmente falando, né? A aspersão do povo. Que o padre então passa aspergindo. Isso é um ritual preparatório, né? Não perdoa os pecados no sentido de que não é uma confissão, mas é um ritual de purificação, de renovação do próprio batismo, de pedido de perdão a Deus para que lave os nossos pecados no sangue de Cristo. Então o padre passa aspergindo o povo, né? Isso é para os domingos e solenidades. No dia a dia, nós temos o ato penitencial, que são 3 formas de ato penitencial previstos pelo missal atual. Tá? Quais são as 3 formas? A primeira, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos. Todo mundo conhece. A segunda é menos conhecida. É um diálogo breve entre o padre e o povo. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, dai-nos a vossa salvação. Acabou. Esse diálogo, que muitas comunidades nem conhecem, porque os padres usam pouco. E a terceira forma, não é? Ela é uma forma híbrida, por assim dizer, que eu já vou explicar porque ela é híbrida. Senhor que vieste salvar os pecadores, tem piedade de nós. Cristo que vieste, tem piedade de nós. É uma frase, né, cumprida, que diz: o Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, o Senhor tem piedade de nós. Mas com aquela frase, né, maior. Essas são as 3 formas de ato penitencial. O ato penitencial se conclui com a absolvição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Essa absolvição é a absolvição da missa. Ela perdoa os pecados veniais. Tá? Então ela é feita para as pessoas receberem o perdão. Então o sacerdote que está celebrando está de alguma forma perdoando os pecados das pessoas naquele momento. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Acabou ali o ato penitencial. Vejam, acabou o ato penitencial e o que é que vem logo em seguida? Na nossa cabeça é o glória. Não, é o Senhor tem de piedade. Ué, o Senhor tem de piedade não é o ato penitencial? Não. Aqui que está a história. O ato penitencial é uma coisa e o Kyrie é outra coisa. Não, o Senhor tem piedade. É uma parte da missa que sobreviveu em grego, né? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Durante séculos ela ficou em grego. E não é proibido se continuar fazendo isso, mesmo quando a missa é celebrada em português, né? Tem uns cantos assim, até modernos, que estão sendo utilizados agora, onde as pessoas cantam em grego mesmo. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. É bonito, né? É uma tradição de 2000 anos cantar o Kyrie na missa. Mas o povo não sabe o que é. Gente, o povo não precisa saber tudo. E além disso, o povo tem que aprender também. Entende? Então, vamos dar a oportunidade dos católicos irem atrás de conhecer as coisas. Qual é a riqueza do Kyrie eleison? É que esta tradução, Senhor tem de piedade de nós, é um empobrecimento do Kyrie eleison. Por quê? Eleison quer dizer que a pessoa é um rebaixamento de Deus e que
tem piedade, tem pena, tem compaixão. Só que esta frase, ela era usada como louvor. Aqui que está a noção que o Senhor tem piedade não tem significado. Quando os generais romanos entravam triunfantes em Roma, né, eles passavam pela a Via Sacra, né, era uma rua, uma estradinha que passava por debaixo dos arcos do triunfo e subia o Capitólio, e lá em cima se oferecia o sacrifício a Júpiter Capitolino, né? Então, quando esses generais entravam em triunfo, né, com o rosto pintado de vermelho, um servo atrás segurando a coroa de louros em cima da cabeça dele, e esse servo ia dizendo no ouvido dele, né, lembra-te que és homem, lembra-te que és homem, para estimular a humildade do general. Mas enquanto isso o povo gritava aclamações, e uma das aclamações que o povo gritava era Kyrie eleison, para o general, porque ele era um general tão potente que havia destruído os inimigos, estava agora entrando em Roma. Tenha piedade de nós, senão você nos destrói também. Entende? É uma forma de triunfo, de louvor. Então, originariamente, o Kyrie, ele tem esse duplo caráter de pedido de perdão e de louvor. É por isso que ele está bem posicionado entre o ato penitencial e o glória, porque ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Está entendendo? Ele é pedido de perdão, está ligado ao ato penitencial, e já é louvor, está ligado ao glória. Tá? Então vejam que o grego é mais rico do que aquilo que a gente consegue expressar em português, né? É evidente que aqui trata-se de uma riqueza à qual pouquíssima gente tem acesso. É evidente que é necessária uma catequese, mas está lá. Está lá. Tá bom? Então, por isso que eu falava que aquela terceira forma é uma forma híbrida, porque ela coloca dentro do ato penitencial o Kyrie. Entendeu? Ou seja, dentro do ato penitencial, Senhor, que viesse salvar os pecadores, tende piedade de nós. Isso é um ato penitencial com o Kyrie enxertado dentro dele. Então você faz, nessa terceira forma, você faz ao mesmo tempo o ato penitencial e o Kyrie. Isso é importante para o pessoal de música. Atenção para o pessoal da música. Quando você vai somente cantar Senhor, tende piedade, né? Vamos supor, sei lá, você canta Senhor, tende piedade de nós. Só isso. Isto não é o ato penitencial. Isto é somente o Kyrie. Então é necessário avisar ao celebrante: Padre, o senhor puxe, por favor, o ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, conduz a vida eterna. Amém. Acabou o ato penitencial? Senhor. Entendeu? Aí entra o Senhor tem piedade. Isso está escrito no missal. É assim. Não é o critério do Padre Paulo, não é... Entende? Eu estou ensinando para vocês uma norma objetiva. Então, só o Senhor piedade não é o ato penitencial. Tá? Então existem essas três formas: confesso a Deus Todo-Poderoso, tende compaixão de nós, Senhor, que somos pecadores, e Senhor, que vier salvar os corações arrependidos, tem piedade de nós. Se vocês escolherem as duas primeiras formas, depois da absolvição ainda se precisa rezar o Kyrie. Tá bom? Então, o Kyrie é um desses momentos extraordinários em que nós podemos muito facilmente ensinar ao povo o canto gregoriano, porque tem Kyries belíssimos em gregoriano, né? Coisas assim que
por exemplo, o Kyrie de Angelis, né? É um negócio que todo católico precisa saber cantar o Kyrie de Angelis, né? Porque é conhecidíssimo. Então, as comunidades podem, né, ensinar isso. É um canto belíssimo, é mesmo dos anjos o negócio, né? Então, só para quem não sabe, para identificar, né, me desculpem aqui a vergonha que eu estou passando cantando para vocês, tá? Mas é aquele... Esse é o Kyrie de Angelis. Esse Kyrie aqui, todo mundo precisava saber esse negócio. É um hino nacional para nós. A gente tem que honrar a camisa, né? A farda. É coisa de católico. Então, saber a missa de Angelis é uma coisa muito importante. Então, terminou o Kyrie. Então, passamos ao Glória. A orientação da instrução geral do missal romano e, vejam só, o inário litúrgico da CNBB tem obedecido isso, a equipe litúrgica de música da CNBB tem obedecido isso, é que nós devemos cantar o Glória com o texto do Glória. Então, todos aqueles glórias que se costumavam cantar antigamente, que era um resumo de Glória à Santíssima Trindade, né? Glória a Deus, glória ao Pai, né? A Ele seja a glória, essas coisas assim. Isso aí você engaveta e usa fora da missa. Use no seu grupo de oração, use onde quiser, mas na missa não. Na missa o que tem que ser cantado é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, Senhor Deus. É esse texto que tem que ser musicado, tá? É o texto que está no missal. Isso é importantíssimo também para a nossa mentalidade do estudo de música litúrgica. A gente distinguir entre cantar a missa e cantar na missa. A maior parte das pessoas querem cantar na missa, só que a gente tem que cantar a missa. Entende? Nós temos que cantar os textos que estão lá no missal, sem inventá-los. Aí, por exemplo, o ato penitencial é um show de invencionices, né? É para cantar o texto que está no missal. Não está no missal, então não é ato penitencial oficial da igreja. É aquilo que está no missal, as palavras que estão no missal, tá? Isso vale para os outros cantos também, o santo, né? Santo é Deus do universo, o Senhor Javé. Não, já inventou. Para com esse negócio. Primeiro que a igreja nunca pronunciou o nome sagrado que foi revelado no Antigo Testamento. Não se pronuncia na missa, na liturgia, né? Segundo, que você tem que cantar o texto aprovado que está lá no missal, né? Então é santo, 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 Senhor Deus do universo. É o que está lá. Não está aprovado? Então, mas eu gosto tanto dessa música. Paciência. Paciência. Vai ter que arquivar. Nós temos que voltar a cantar o texto que está no missal. Então vejam que existe uma série de coisinhas que, se a gente segue a lei, a norma litúrgica, a missa do missal de Paulo VI fica bem diferente daquilo que são os abusos que a gente costuma ver por aí. Então a gente vê que 90% das reclamações não são problemas do missal de Paulo VI, são problemas da aplicação. Se as pessoas pelo menos rezassem o que está lá no missal de Paulo VI, nós já teríamos um ganho litúrgico imenso. E então, depois do Glória, né, nós temos a coleta, chamada oração do dia também, ou oração da coleta.